Carlinhos, seja bem-vindo. Moacir Correia, bem-vindo. Cláudia Freitas. Átila, bem-vindo. Doutora chegou aqui, doutora. Doutora Agora Rosana, sim. agora sim. Isso. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Boa Uma noite. honra, Graças a Deus. uma grande honra ter a senhora aqui no Diálogo Aberto, tá, doutora? Imagina. A ideia é poder ajudar, repartir a nossa angústia, ou seja, Com certeza. estou à disposição, estou à disposição. Vamos lá. Doutora, eu vou só aqui ler aqui uma biografia bem rápida da senhora, tá? Tá. Doutora Rosana Richman, médica infectologista do Instituto de Infectologia Emílio Ribas e do Grupo Santa Uhum. Joana, né, membro do CTAI, Isso, você está aí. CETAI, doutora em medicina pela Universidade de Freiburg, na Alemanha. Isso. Né? Doutora Rosana, doutora, nesse meio de tantas informações que nós estamos, né, tendo nessa pandemia, né, faz tempo que a gente escuta falar, o pico, próxima semana, o pico é daqui a 15 dias, e hoje, agora nas manchetes do jornal, está nas últimas 24 horas, o maior número de mortes registradas. Né? Quando é esse pico, doutora Rosana? Bom, primeiro, boa noite, Rodrigo. Boa Obrigada por noite. estar aqui. Eu te diria que o que a gente falar é futurologia e não é ciência, Certo. tá? É muito difícil a gente estabelecer o pico, porque depende muito de muitas coisas. Você tem que pensar o seguinte: todos nós brasileiros, e não é pouca gente, somos suscetíveis a este vírus. Todos nós podemos pegar esse vírus. E mais ou menos 15% de nós, do Brasil inteiro, que pegar esse vírus, vai precisar ir para o hospital. E mais ou menos 5% de todo mundo vai parar numa terapia intensiva e daí o risco de morrer é quase mais do que 50%. Então, assim, é uma doença muito séria, é uma coisa que nós estamos. Eu estou falando todo dia que a gente está trocando o pneu com o carro andando, porque a gente está aprendendo no curso da doença, então nós estamos vendo os pacientes. A gente está, eu te diria que nós estamos cada dia melhor no sentido de entender o manejo disso. Agora, prever o pico é impossível, porque vai depender do nosso comportamento, entendeu? Fazer o tal do distanciamento social é muito difícil para o brasileiro, é muito difícil, tanto por questões culturais, Uma coisa por você fazer na questões. Europa, né? Uma coisa você fazer na Europa, né? Outra coisa é aqui, Pois né? é, pois é. A gente tem, às vezes eu atendo lá no hospital pacientes que eu falo, olha, você está infectado, você tem que ir para sua casa, porque tem condições de ir para casa, só que você tem que ficar num quarto separado do resto da família. Que quarto? Tem muita gente que tem um quarto em casa. Então, quer dizer, como é que você vai conseguir fazer o isolamento social num cenário que nós temos populações de nível socioeconômico completamente diferente, de condições de moradia completamente diferente. Então, o que deixa a gente muito angustiada é quando as pessoas não fazem o que elas poderiam fazer. Daí, uma coisa é você não ter condições de fazer por uma questão estrutural. Outra coisa é você Outra coisa saber é o a que tem que consciência, fazer, né? você ter condições de fazer, pois é, e a pessoa não faz. Daí é duro e daí a gente vê o que você acabou de falar. Hoje é o recorde de número de mortes. Em país nenhum do mundo tem condições de ter todo mundo doente ao mesmo tempo, precisando de leitos de UTI, precisando de médico intensivista. Não estou nem mais falando agora de ter respirador, eu estou falando de ter recurso humano, de ter médicos. Eu vi ontem no Amapá, eles abriram, sei lá, acho que 40 vagas, tinham pouquíssimos médicos. Então, é um problema muito sério. Então, ou a gente tenta o tal do achatamento da curva, eu sei que ninguém mais aguenta ouvir falar disso, mas é verdade, é o único jeito que a gente tem de ganhar tempo para poder realmente ter leito para todo mundo. E outra,
ganhar tempo para a gente ter o melhor para oferecer para a população em termos de tratamento. Hoje ainda não temos, então a gente precisa desse tempo para realmente poder oferecer algo melhor. E aqui na nossa fortaleza, doutora Rosana, nós somos um hub aéreo internacional. Então, nós sofremos muito com a vinda de turistas estrangeiros para cá, né? E aí pronto, aí nós ficamos nessa situação. O prefeito decretou o uso de máscara obrigatório e também decretou agora o isolamento mais rígido, né? Só pode sair de casa realmente para serviços essenciais realmente. Então, assim, a situação aqui é muito crítica. E eu te diria o seguinte, eu acho que São Paulo não está livre disso, né? Nós estamos vendo a cada dia, a vigilância serve para isso, então você tem instrumentos de ver quantos por cento da população está em casa, está fora de casa, seguir o número de leitos que nós temos vagos. Depende do que acontecer em São Paulo, porque a partir de segunda-feira nós também fizemos medidas mais rígidas aqui na nossa cidade para poder restringir a circulação de pessoas. Na prática, eu não estou vendo muito efeito dessas medidas, eu continuo vendo que tem muita gente fora mesmo. O uso da máscara também aqui na cidade de São Paulo, a partir de amanhã é obrigatório. A partir de segunda já foi obrigatório no transporte público, a partir de amanhã é obrigatório para você sair de casa. Mas não sei se a gente não está livre, eventualmente, de ter um cenário como o de vocês, no sentido de ter que ter medidas mais restritivas. E se não tiver isso... E daí eu vou te falar, Rodrigo, que tem experiência, por exemplo, na Espanha, que foi um caos, né, o que aconteceu na Espanha. Enquanto eles não fizeram o lockdown, ou seja, de realmente só sair com... Eles tinham até autorização, médico tinha que ter autorização, enfermeira autorização para sair na rua para poder ir trabalhar. Então foi extremamente restrito lá a circulação de pessoas. E foi desse jeito que eles conseguiram controlar a doença. Então... Nós estamos numa situação nunca vista antes, Rodrigo, é absolutamente novo para você, para mim como médica, para quem está em casa ouvindo a gente, é tudo muito novo. E, infelizmente, é uma doença muito diferente do que a gente estava imaginando no início. Quando a China começou a falar, eu falei, isso daí não... Primeiro que não vai chegar aqui, segundo, se chegar, a gente tira de letra. Nada disso. Uma baita de uma surpresa, uma doença grave, uma doença que não tem um órgão só, é o corpo inteiro que você acaba tendo complicações relacionadas a essa doença. Doutora, e além da doença ser muito grave, né, um problema muito sério, né, nós no país ainda criamos uma crise política, né, no meio de uma pandemia, né, o presidente diz uma coisa, o Ministério da Saúde diz outra, assim... Infelizmente, agora o ministro teve no Senado Federal, teve um pronunciamento lá do senador cearense aqui, que olhou para o ministro e disse, ministro, por favor, nós queremos uma orientação, assim, queremos sentir segurança no que vocês dizem, um diz uma coisa, outro diz outra, a cabeça do brasileiro fica, né, doutor, assim, é complicada a situação do nosso país, né, nesse... Eu acho assim, a única segurança que a gente pode dar, eu sei que médico é meio bitolado, mas a única segurança que eu posso dar é baseada na ciência. Eu não tenho outra segurança para passar. Misturou política com saúde, na minha opinião, não dá certo, porque você deixa de acreditar no que está sendo falado. Então, eu acho que nós temos... O Brasil não foi o primeiro país a passar pela pandemia, muito pelo contrário, começou na Ásia, veio para a Europa. Nós tivemos tempo para entender o que estava acontecendo nos outros locais e aprender um pouco do que os erros que os outros fizeram, tá certo? Então, eu de verdade acho que a gente perdeu essa oportunidade. O país é enorme, é de extensões enormes, a nossa temperatura é diferente, os nossos hábitos são diferentes, ninguém nunca usou máscara para sair na rua, para nós tudo é muito novo. Mas nós vimos os erros que os outros fizeram e, infelizmente, tiveram vários tropeços por aqui que fazem com que, infelizmente, a gente esteja hoje nessa situação de ver esse número de mortes. E é muito triste você ouvir que tem gente morrendo por não tinha condição de atendê-lo para dar um leito, morreu na porta do hospital, não tinha ambulância para ir buscar. Não é só hospital, é tudo que gira em torno disso. Então, como eu te falei, eu acho que a
A única segurança que eu tenho e posso dar para os meus pacientes, para você e orientar, é o que a gente diariamente está estudando, está lendo. A quantidade de informações diárias, informações científicas, é enorme e é muito importante que você e quem está nos ouvindo, tentem realmente ver qual é a fonte da informação que vocês estão recebendo, no sentido de não ter viés, não ter interesse. O único interesse. Eu estou conversando com você hoje, a esta hora, eu trabalhei o dia inteiro, não é porque eu nem te conhecia, eu estou falando com você por quê? Porque eu quero ver se a gente consegue juntos fazer pessoas entendam que nós estamos num cenário totalmente diferente do que nós já passamos anteriormente. Doutora, eu tenho duas perguntas aqui para lhe fazer, mas eu acho que é difícil a resposta. Vamos lá. Qual uma previsão de quando voltaremos à vida, à realidade, sem isolamento? Quando superaremos essa pandemia? E segundo, essa tal vacina, quando é, doutora? Duas perguntas bem fáceis, doutora. Tá. Não, a vida, a gente está chamando do normal, a gente está chamando isso de new normal, ou seja, um novo normal, porque eu acho que normal de verdade não vai ser tão cedo. O vírus não vai embora, tá? Vai passar o inverno, o vírus não vai embora, a gente vai continuar com gente, lógico, vai ter uma porcentagem da população que já está recuperado da doença, mas vai ter uma grande porcentagem da população que ainda está suscetível. Então, a gente continua correndo o risco de ter lá para frente uma segunda onda, ou seja, de novo ter um aumento do número de casos. Por isso que, Rodrigo, é fundamental a gente ter teste para a população. Eu preciso rapidamente detectar onde está circulando o vírus, quem teve contato com aquela pessoa, para já tirar de circulação, para não virar de novo um novo surto. Então, eu te diria o seguinte, eu acho que a gente só vai ter um new normal life, ou seja, uma vida, né, normal, de um jeito diferente, a hora que a gente tiver uma vacina. Daí muda. Esta vacina... Qual é a vacina? A vacina, sim, tem mais de 100... Presta atenção nesse número, tem mais de 100 empresas testando vacina. Tem um site americano que você coloca lá sua pesquisa então tem mais de 100 pesquisas sendo feitas com vacina e o Brasil, inclusive, está participando pelo menos de 2 dessas pesquisas. Uma vacina, só para você ter noção, a vacina de dengue, que nem é uma vacina, que é top de linha, ela demorou 20 anos para ser feita. E nós não temos uma vacina boa para dengue, tanto é que todo ano a gente sofre com dengue, tá? Então, imagina você querer desenvolver uma vacina para um novo vírus em tempo recorde, que a gente está querendo essa vacina para 2020, né? Sendo que o vírus começou agora. Então, eu te diria que está muito rápida a pesquisa, tá mesmo, nós já está em fase 2. Fase 2 significa quando você faz já no humano. Então, a vacina já está aplicada, já está sendo aplicada hoje. No Reino Unido tem um estudo, na Índia tem estudo, nos Estados Unidos tem estudo, Israel tem estudo, Brasil tem estudo, ou seja, normalmente eu te falaria metade de 2021, mas do jeito que as coisas estão indo rápida e do jeito que todo mundo tem interesse, eu te diria que talvez alguma fase desse estudo, não a fase de segurança, você concorda que eu vou aplicar uma vacina em alguém que está saudável, não está doente? A primeira coisa que eu preciso ter é segurança do que eu estou fazendo. Eu não posso aplicar uma vacina e eventualmente causar um dano para esse paciente. Então, esta fase da segurança, ninguém vai passar. É fundamental. E para toda vacina é assim que raciocina. A outra fase que a gente tem é eu aplicar uma vacina e ver o quanto você produz de anticorpos. E a última fase é falar, afinal, quantos por cento da população vai estar protegido. Talvez, se a vacina for segura, se a vacina realmente fizer o meu organismo desenvolver anticorpos, talvez essa última fase a gente consiga abreviar e já começar com a vacinação. Então, existe uma possibilidade de até o segundo semestre, nós estamos falando lá de outubro, novembro, dezembro, eventualmente ter vacina. Agora, Rodrigo, de ter uma vacina para ter uma vacina dentro do nosso país é outra distância, né? O fato de a gente ter uma vacina no mundo não quer dizer que vai estar no braço do cearense, do paulistano, daí não sei como é que vai ser. Mas, de qualquer maneira, o único momento que realmente a gente vai ter mais segurança para poder voltar a uma vida
quase normal, vai ser a hora que a gente tiver uma vacina. Então, isso não é tão cedo, lógico que nós vamos ficar dentro de casa até lá. O que eu estou querendo dizer é que de uma forma organizada, vai sim, a hora que o número de casos baixar e a gente tiver a acomodação nos hospitais disponível, é óbvio que vai começar de uma forma organizada, abrir o comércio, abrir as coisas, não como antes. Não é aquele monte de gente junto, jogo de futebol, Ceará e Fortaleza. Não vai dar para fazer o jogo com o estádio lotado, tá certo? Enquanto a gente não tiver vacina, isso não vai acontecer. Nós vamos ter que ter regras exatamente para a gente conseguir voltar a um new normal life, ou seja, uma vida nova. Doutora, quem já foi infectado, quem já está curado, ele está imune e essa pessoa, ela pode transmitir para outra? Bom, vamos lá. Quem já teve, provavelmente, a maioria dos casos, está desenvolvendo anticorpos. O que a gente não sabe é a quantidade de anticorpos. Eu vou te dar um exemplo. Alguém que teve nenhum sintoma da doença ou uma tossinha, e alguém que precisou de terapia intensiva, será que a quantidade de anticorpos dessas duas situações vai ser a mesma? Não sabemos. Que produz anticorpos, produz. A gente só não sabe em que quantidade e por quanto tempo será essa proteção. Talvez o coronavírus seja mais ou menos como o vírus da gripe, que você sabe que todo ano a gente deve tomar vacina da gripe, porque ele vai sofrendo algumas alterações. Essa proteção contra a vacina da gripe não é que você tomou uma vez e nunca mais, como é, sei lá, sarampo e outras doenças. Então, assim, que protege, eu diria para você, quem teve agora, eu duvido que tenha de novo nos próximos meses. Agora, por quanto tempo essa pessoa vai estar protegida, nós ainda não sabemos. Então, mesmo quem teve a doença, a minha sugestão é saia de casa com máscara, inclusive por uma questão de responsabilidade social, porque você não olha que você está sem máscara, vai falar, o Rodrigo lá está furando o esquema. Não. Até se explicar, olha, eu já tive a doença, eu tenho anticorpos, não, usa máscara. E 2, alguém mesmo que já teve a doença, se eu com as minhas mãos, eu tocar em algum ambiente ou dar a mão para alguém que está com a mão contaminada e depois eu dar a mão para uma outra pessoa sem higienizar minhas mãos, eu posso estar transmitindo mesmo já tendo tido a doença. Então, não necessariamente o fato de eu ter a doença, eu não adoeço mais, mas eu posso transmitir, eu posso servir de veículo de transmissão. E por que tem pessoas que pode ter tido e não teve sintomas? Por que ela não apresenta sintomas? Isso faz parte das doenças infecciosas. Se eu te perguntar, sei lá, vou dar uma outra doença que eu vejo muito no consultório, toxoplasmose, talvez você nem saiba o que é isso, mas se eu pegar a população de uma maneira geral e colher sangue, eu vou ver que 70% da população brasileira já teve toxoplasmose. E você não sabe nem do que eu estou falando. Não. Ou seja, é uma doença que na imensa maioria das pessoas passa assintomático ou com poucos sintomas, tá? Mas tem uma porcentagem de pessoas que vai se dar mal com essa doença, que vai precisar de hospitalização, que vai poder ter problemas. Então, eu dei um exemplo para você que nas doenças infecciosas depende da resposta imunológica, depende da idade do paciente, até genética, hoje a gente está estudando. Será que, uma coisa que a gente discutiu essa semana, está mostrado, não só no Brasil e em outros países, que o sexo masculino interna mais com Covid, certo? A maioria das hospitalizações na terapia intensiva lá do Emílio Ribas, onde eu trabalho, sexo masculino. E 2, morre mais do que a mulher. Por quê? Daí tem toda uma discussão. Que fator que pode estar por trás disso? Então, da mesma maneira, os assintomáticos ou os que precisam de terapia intensiva vai depender de várias características. O que a gente sabe é que tem alguns pacientes que têm risco maior de ter complicação, aqueles grupos que a gente já conhece bem. Doutora, chegou uma pergunta aqui do Átila Peixoto. O Átila pergunta, doutora, tomar banho com temperatura acima do normal ajuda a eliminar o vírus? Átila, não tem nada provado para isso. A gente sabe que o vírus gosta de temperaturas mais frias, tá? Mas se você pegar Fortaleza, Manaus, São Luís do Maranhão, você concorda que nós não estamos na Europa, né? Em termos de temperatura. Então, assim, a história do banho não tem nada confirmado para isso. Você tomar o banho normal, fazer a sua higiene, esse é o mais importante, tá?
Água, sabão, independente da temperatura. O problema de um banho muito quente, Atila, é que às vezes deixa a tua pele mais desidratada, isso pode levar às vezes a um pouco de prurido, de coceira. Então, eu não aconselho, eu aconselho que você faça o seu banho na temperatura de sempre, mais água e sabão. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui, pedindo para a senhora falar sobre imunidade. Então, imunidade é isso que a gente estava comentando agora. Então, funciona assim, só para vocês entenderem. Se eu entrar hoje em contato com alguém com Covid-19, né, eu como médica, vamos supor que eu não use máscara e entre em contato com alguém. Eu posso adoecer quando? A partir do segundo dia que eu tive contato com essa pessoa, até daqui 2 semanas que eu tive contato com essa pessoa. Isso chama período de incubação. É o período em que eu posso manifestar essa doença. Uma vez que eu tenho essa doença, Rodrigo, depois mais ou menos de 12, 14 dias que eu iniciei os meus sintomas, se eu for no laboratório e colher sangue, você vai ver que eu já tenho anticorpos contra essa doença. O que, em teoria, está me conferindo algum tipo de proteção contra uma nova infecção. O que nós não sabemos é por quanto tempo. Primeiro, se todo mundo vai desenvolver essa imunidade, a gente tem visto que a imensa maioria dos pacientes, sim, fazem anticorpos. O que nós não sabemos é por quanto tempo será essa imunidade, essa proteção. Mas é claro, hoje eu preferiria ter um exame de sangue já com anticorpos, ou seja, ainda mais que a gente se expõe diariamente nos hospitais, etc., eu preferia já ter anticorpos do que não ter os anticorpos. Então, isso provavelmente vai me refletir que eu estou imune, eu não sei por quanto tempo, como eu já falei, contra uma nova infecção num curto período de tempo. Basicamente é assim que funciona. Doutor, chegou uma pergunta aqui do advogado, ex-deputado federal, doutor Crescêncio Júnior. Ele pergunta, doutora, por que o Covid-19 é tão grave? Doutor Crescêncio. Olha, doutor Crescêncio, o vírus, ele não tem um órgão só que ele ataca praticamente o corpo inteiro. Por quê? Eu brinco que ele manda muito bem na gente, a gente manda mal nele, mas ele manda bem na gente. Existe um receptor no nosso organismo que faz com que o vírus consiga se encaixar como um chave e fechadura. Então, toda célula nossa, muitas células do nosso pulmão, do nosso intestino, do nosso cérebro, nós temos esse receptor que é exatamente a fechadura que o vírus quer, né? Então, com isso, ele consegue ter uma ação direta no nosso organismo, no pulmão, no coração. Tem gente tendo infarto do miocárdio por causa do vírus, tem gente tendo encefalite, ou seja, uma infecção grave na cabeça do sistema nervoso central por causa do vírus. Então, tem uma ação direta do vírus e também tem uma ação indireta do vírus. Por quê? Esse vírus desencadeia como eu te falei, acidente vascular cerebral, como se fosse um derrame. A gente está vendo insuficiência renal, tem mais ou menos uns 20% dos nossos pacientes na terapia intensiva precisam de diálise. Eles nunca foram renal crônico, eles nunca tiveram problema no rim e agora estão precisando de diálise. Então, assim, é um vírus que ele tem uma capacidade de agredir vários órgãos num espaço curto de tempo. E com isso, os nossos pacientes precisam ficar na terapia intensiva no mínimo 2 semanas. Então, um leito de terapia intensiva, mais ou menos no Brasil, vai conseguir abrigar no máximo 2 pacientes, porque eles ficam em média 2 semanas. Então, a conta não fecha. Doutora, chegou uma pergunta aqui, doutora. Nós vamos ter que fazer o uso das máscaras até a vacina chegar? Olha, depende de onde você mora, né? Se você mora numa cidade no interior do Ceará, que daí você vai me falar o nome que eu não conheço tudo aí, que não tem nenhum caso Juazeiro do Norte. Juazeiro não tem caso? Não. Não tem caso lá? Tem. Não, tem. Tá certo. Não, estou falando assim, uma cidade que não tenha casos Aurora, de Covid ou Aurora. Que seja. Então, se você mora em Aurora, você precisa sair de máscara toda hora? Não necessariamente, mas se você for num local fechado, numa farmácia, no supermercado, algum lugar onde você não vai conseguir manter
o distanciamento de, sei lá, 1 metro e meio da outra pessoa, você deve usar máscara. Porque em Aurora, provavelmente, você não tem laboratório disponível para fazer teste a qualquer momento. Então, a máscara, gente, é uma coisa que os asiáticos, né, o Japão, eles usam desde criancinhas. As criancinhas já vão para a escola de máscara, já aprendem isso. E nós nunca tivemos esse hábito, mas nós vamos ter que criar esse hábito, pelo menos por um período, para a gente entender o que está acontecendo. Uma pergunta aqui, doutora, é da Renata. Renata pergunta, doutora Rosana, uma matéria de um infectologista recomendando comprar oxímetro. É necessário? É necessário? Renata, é o seguinte, vamos lá. O oxímetro é um aparelhinho que a gente põe aqui no dedo, não tem furo, não tem nada, só coloca aqui no dedo para ver o quanto o seu pulmão está conseguindo oxigenar o seu sangue, que é muito importante. Essa informação é importante para nós médicos. Só que esse oxímetro, gente, ele custava até antes da pandemia, sei lá, R$ 80. Agora já me falaram, uma paciente me falou ontem, que está mais de R$ 400 um oxímetro. Por quê? Porque está todo mundo comprando isso daí. Então, de verdade, as UBSs, lá em Aurora, em Juazeiro do Norte, em Fortaleza, tem que ter um oxímetro para a população. Então, se você está com a doença, se você não tem doença nenhuma, esquece, não precisa fazer nada. Mas vamos supor que você se infectou pela Covid-19, tá certo? E você está lá pelo, sei lá, 6º, 7º dia de doença, que é um período onde a gente tem que ficar de olho, porque quem não vai evoluir bem, a partir do 7º dia, Rodrigo, é que a gente vê uma piora do quadro clínico. Então, claro, se você está em casa no 7º dia de doença e a febre mantém, você tem febre todo dia, isso a gente consegue medir em casa. Você vai ver, você está com dor no corpo, uma dor que está pior do que estava antes. E você vai tomar banho e já se cansa, eu te diria, lógico, se você tiver um oxímetro em casa, beleza, você põe lá e avisa o seu médico, né? Porque também você não vai saber o que fazer com aqueles números todos, você tem que avisar o seu médico. Ou, o que eu acho mais viável na situação de vocês, vai para a UBS, mede a tua oximetria, né? O quanto o teu pulmão está funcionando em termos de troca de gases. O número que a gente sempre fala, se tiver de 94 para cima, tranquilo, tá indo bem, o teu pulmão está funcionando bem. Se tiver disso para baixo, você vai ser orientada na UBS a procurar um serviço, fazer um exame mais detalhado. Então, eu acho que ter o oxímetro em casa, de verdade, primeiro que você vai pagar um absurdo do que o preço é real, né? Realmente, eu não sei a situação de vocês, mas aqui em São Paulo está um absurdo e está difícil de achar. Então, é uma coisa que, na minha opinião, toda a UBS aí da região de vocês, e quando a gente fala que o governo tem que investir em coisas, tem que investir também nisso. Isso é um aparelhinho simples, que me dá uma informação muito importante, e, na minha opinião, não é a população que precisa comprar isso. Eu acho que quem tem que comprar isso são os serviços de saúde. Doutora, chegou aqui uma pergunta aqui da minha mãe, Marta Pereira. Opa! Que idade tem sua mãe? Minha mãe tem 74. 75. 75, tá. Aliás, 74 vai fazer 75 esse ano, né? Marta Pereira. Doutora Rosana, as notícias divulgadas são sérias, alarmistas ou não realistas? Outra pergunta dela. Uma alimentação adequada evita encontrar o vírus com mais intensidade? Olha, dona Marta, é o seguinte, uma alimentação adequada, hidratação adequada é sempre muito bem-vindo, mas isso não quer dizer que você não vai encontrar o vírus. Se você sair na rua, despreparado, sem máscara, ficar pertinho das pessoas, for em local aglomerado, você vai encontrar o vírus e você pode se infectar. É claro que quem tem uma alimentação mais saudável tem, em teoria, um risco menor de ter uma doença mais grave do que alguém que é desnutrido, tem anemia, alguma coisa assim. Mas só o fato de você comer bem não quer dizer que você tem que sair na rua desprotegido, porque você vai encontrar o vírus. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, o começo da pergunta dela, Rodrigo, agora me fugiu. O que ela perguntou no começo? Das notícias. Dona Marta, a minha sugestão é sempre a mesma. Tem muita gente oportunista, tem muita gente querendo fazer fake news e tem muita gente querendo que o povo fique desesperado. Eu não estou falando que a doença não é grave. A doença é grave e está matando muita gente. Só que tem coisas que a gente precisa saber, toda vez que chegar uma mensagem encaminhada, vocês precisam saber da onde veio.
Não quem mandou para você. Qual é a fonte original? Saiu aonde essa mensagem? A história do banho quente. Se eu tomar banho com uma temperatura elevada, eu deixo de ter o vírus. Cadê a fonte? Quem é que provou isso? Eu posso escrever o que eu quiser, ou qualquer pessoa pode escrever o que eu quiser e falar, ó, doutora Rosana recomendou isso. E começa a espalhar a notícia, e não é verdade. O doutor Drauzio Varella, que é um médico super respeitado, ele é super vítima disso. As pessoas colocam coisas que querem... O chá, você que está bebendo aí, o chá de erva doce. Começaram a falar que o chá de erva doce curava a gripe, curava a Covid, etc. E o doutor Drauzio falou, gente, eu nunca falei isso. O chá de erva doce é bom para quem vende o chá. Lógico, é ótimo para quem vende. Agora, falar que isso vai curar uma doença é descabido. Então, a minha sugestão é cuidado com fake news, não acredite em coisas milagrosas, não existe hoje, infelizmente, nenhum remédio que cure a Covid-19, nenhum remédio, nem aqui, nem nos Estados Unidos. O que está se fazendo é muita pesquisa para a gente poder chegar mais perto e oferecer uma coisa melhor para a população. Por isso que eu falo, a gente precisa de tempo. É uma pergunta aqui da Ielda. Doutora Rosana, a senhora já viu o caso de algum paciente diabético que se curou da Covid-19? Lógico, vários. O fato de ser diabético não quer dizer que não vai se recuperar. Primeira coisa importante, o diabético que está legal com a sua diabetes, toma remédio, controla a glicemia, esse paciente não tem um risco aumentado. O problema é aquele paciente que é diabético e não leva a sério o tratamento. Daí, este sim pode ter complicação relacionada à doença. Mas mesmo assim, esses pacientes diabéticos, a gente já viu inúmeros pacientes que se recuperaram. Então, pelo amor de Deus, o fato de você estar num grupo de maior risco não quer dizer que você vai ter um desfecho ruim, morte, nada disso. Então, calma. Doutora Rosana, em relação a coleta de sorologia, qual o valor positivo, qual o valor prescritivo, negativo? É confiável o resultado? Não, então vamos lá, é o valor preditivo negativo que a pessoa está perguntando, né? É o seguinte, a sorologia, nós temos aquele teste rápido que o pessoal está fazendo na farmácia, esse precisa tomar um certo cuidado, que ele dá muito falso negativo, ou seja, você já pode ter tido a doença, certo? Você vai lá, faz com a gotinha de sangue e o teste dá negativo. Isso não quer dizer que você não tem anticorpos, isso chama um falso negativo. Na minha visão, eu só não sei a situação aí em Fortaleza, então eu não sei os laboratórios como estão munidos, mas o melhor exame que a gente faz é a sorologia, como ela falou. Você vai no laboratório, você colhe o sangue, não é uma gotinha da ponta do dedo, você colhe o sangue e também o resultado não é na hora, o resultado vai demorar aí uns 2 dias e daí sim você vai saber se você tem anticorpos ou não. Se der positivo, fortemente nos diz que você tem anticorpos e estará protegido. Se der negativo, lógico, tem o limite do teste, né, em termos de sensibilidade, mas se você coletar 12, 14 dias depois do início do quadro clínico, a chance de dar positivo é bem alta. Então, eu confio muito mais na sorologia do que no teste rápido. Uma pergunta aqui da advogada, doutora Márcia Lima. Doutora Rosana, já existem evidências de sequelas em pacientes curados da Covid-19? Já, Márcia, já. Nós temos principalmente... A gente não sabe se vão ser sequelas permanentes. Nós estamos falando de uma doença que não tem 4 meses de idade, tá certo? Então, nós estamos falando de algo muito novo. Mas o que a gente tem visto é que tem pacientes que acabam tendo um quadro mais grave, precisam ir para terapia intensiva, precisam de diálise e saem do hospital necessitando de diálise. Ou seja, é uma sequela renal, tá certo? Então, muda muito o cotidiano dessa pessoa, porque a diálise, vocês sabem, 3 vezes por semana você precisa ir lá na clínica, fazer isso, então muda o cotidiano. Da mesma maneira, Márcia, nós estamos vendo pessoas que saem com sequelas respiratórias. Então, alguém que, sei lá, corria não sei quantos quilômetros, fazia maratona, ou que tinha um desempenho melhor do ponto de vista respiratório, ele passa a ter uma limitação, nós não sabemos se é para sempre, mas pelo menos no período inicial, sim.
Então vai ser importante fazer fisioterapia respiratória, ou seja, algumas coisas que a gente está vendo que sim, pode ficar como sequela, fora outras coisas, mas esses são os dois que mais chamam a atenção. Uma pergunta aqui da Vera. Assisti um vídeo de um médico que afirmou tomar oroloquina 2 vezes por semana como prevenção. Isso é possível? Possível é, provado não, certo? Possível, qualquer um de nós pode pegar a cloroquina e tomar 2 vezes por semana. Não é por aí. Agora, para provar que isso funciona, é outros 500, certo? Não tem nada provado nesse momento de que tomar preventivamente cloroquina, hidroxicloroquina, sei lá, anita, ivermectina, tem um monte de drogas. Não tem nada provado que isso funciona. Tem um monte de trials são esses estudos que estão sendo feitos, metodologicamente bem feitos, para mostrar para nós e provar, afinal, se funciona ou não. A princípio, a hidroxicloroquina e a cloroquina, elas funcionam bem fora do nosso organismo, ou seja, quando eu pego o vírus, pego as nossas células, combino os dois, ele funciona bem. Agora, dentro do nosso organismo, que a gente chama de in vivo, esse resultado nós não temos ainda. Fora que essas medicações a gente sabe que podem ter alguma toxicidade. Então, eu não faria uso dessa medicação sem falar com o seu médico, né? Ouça a opinião dele e sem ter o mínimo de comprovação. Gente, nós estamos numa emergência. Eu não vou esperar todas as confirmações científicas para fazer as coisas. Então, a gente tem sim usado a hidroxicloroquina no tratamento dos pacientes graves, mesmo sem essa evidência, porque a gente também não está cruzando os braços e esperando. Mas tem coisas que, por exemplo, esse uso 2 vezes por semana como uma prevenção, esse eu já não faria, porque, eventualmente, inclusive, se você precisar da droga mesmo, se você adoecer, como é que fica? Eu não sei se a resposta vai ser a mesma. Então, eu não faria isso, mas conversa com o seu médico. A Carol pergunta, doutor, estou gestante. Caso eu seja paciente assintomática, pode prejudicar o bebê? Olha, Carol, eu trabalho com maternidade em São Paulo, a gente tem bastante experiência nisso. Amanhã até eu faço uma live lá com o pessoal da maternidade. Se você quiser assistir, seja bem-vinda, lá do Grupo Santa Joana. Nós vamos discutir basicamente gestantes, recém-nascidos, parto, toda essa parte que tem a ver com gestação. Então, assim, até agora o que a gente sabe é que tem um número grande de gestantes pelo mundo que tiveram Covid durante a gestação. Lógico, não no primeiro trimestre, é muito mais agora no final da gestação, porque ainda nem deu tempo, né? Voltou. Carregar aqui, porque senão a gente vai ficar sem bateria aqui. Voltou. Então, o que eu estava falando para. Como é que Carol, chama a moça Carol, mesmo? A gestante? A Carol. Carol, nós não temos nada provado de que quem tem Covid durante a gestação tenha qualquer problema de malformação do feto. Nada. Pelo contrário. Por enquanto, não estamos vendo nenhuma malformação do feto. O que nós estamos vendo na maternidade, com alguma frequência, é entrar em trabalho de parto antes da hora. Isso sim, que é a prematuridade. Então, o que nós estamos vendo na maternidade, às vezes as pacientes gestantes podem ter um quadro mais grave da Covid-19 e faz com que a gente tenha que resolver o parto um pouco antes da hora, ou seja, para salvar a mãe. Então, isso faz parte, sim. Mas, de uma maneira geral, Carol, nenhum problema com a formação do feto. Uma pergunta aqui da advogada, doutora Angélica. A doutora Angélica pergunta, doutora Rosana, alimentos como sushi, que não são aquecidos, podem transmitir o vírus? Essa pergunta sempre fazem e a gente não tem lá muita resposta. O sushi, a gente tem que pensar o seguinte, depois que você comeu, depois que ele entrou no estômago, não tem risco, porque o estômago tem um pH muito ácido, nenhum micro-organismo quase sobrevive no estômago, são poucos, tá? Só que até ele chegar no estômago, ele vai passar na sua boca, que tem receptor por Covid, vai passar em outros locais que pode ter receptor. E o sushi, a manipulação, a carne em si do peixe não é contaminada de Covid, hein? Isso não. O que eu estou falando é, eventualmente, da manipulação de quem está preparando aquele sushi estar com as mãos contaminadas.
Eu, de verdade, acho pouquíssimo provável, porque você concorda que hoje está todo mundo tão ligado nisso, é álcool gel para tudo quanto é lado, água e sabão. Eu acho que nós nunca tivemos tão ligados em higiene como nós estamos hoje. Então, desde que a pessoa que está manipulando a sua comida, o sushi, etc., tem esses critérios de higiene bem estabelecidos, você não tem risco, tá? Mas, lógico, vai depender de outras coisas e não dá para a gente garantir, vamos dizer assim. Mas basicamente é isso. É uma pergunta aqui da Carol também, outra Carol. Doutora Rosana, sou residente do Emílio Ribas. Oba! A senhora poderia comentar sobre sorologia e PCR em pacientes assintomáticos, por favor, e sobre o controle de cura? Tá. Carol, não sei se você foi minha residente recente, no passado, mas seja muito bem-vinda. A família emiliana, viu, Rodrigo? Nós temos uma família emiliana, que a gente fala, todo mundo que foi do Emílio Ribas é para sempre emiliano. Mas, assim, o paciente assintomático, a gente só está fazendo a pesquisa do vírus, isso aqui em São Paulo, a gente começou a fazer, por exemplo, em pré-operatório. Imagina, Rodrigo, que você vai precisar fazer uma cirurgia, mas não é emergência. Uma cirurgia, você resolveu, sei lá, fazer uma cirurgia plástica ou fazer a cirurgia... Uma cirurgia que não é uma emergência, tá? Você vai tirar uma colicistectomia, que é tirar lá a vesícula biliar, alguma coisa assim. Então, a gente está sugerindo que os pacientes, alguns dias antes da cirurgia, façam a pesquisa do vírus para ver se ele é um portador assintomático desse vírus. Se der positivo, o ideal é fazer o quê? Adia a cirurgia. Não é uma emergência, eu consigo, em vez de fazer hoje, eu faço daqui a 2 semanas a cirurgia, entendeu? Porque o que pode acontecer é que você não sabe que está com o vírus, eu te opero e 2 dias depois você fica mal, não mal, mas você pode iniciar um quadro. Então, imagina, você num pós-operatório com Covid-19. Então, nessa situação, Carol, a gente começa a sugerir sim que se faça a pesquisa dos pacientes assintomáticos, tá? A sorologia, Carol, a gente está fazendo principalmente profissional da saúde para saber quem já teve e quem não teve a doença, porque a gente se expõe muito. Então, eventualmente, se eu não tive a clínica, mas eu fizer a sorologia e der positivo, significa que eu já tive contato com esse vírus e eu tenho mais proteção do que o resto da população. Então, a sorologia eu faria no assintomático, basicamente, para saber, em especial no profissional da saúde. E ela perguntou do PCR, da sorologia... e critério de cura. Carol, essa eu acho que é uma das perguntas mais difíceis que a gente tem. Normalmente, o paciente que tem... a gente deixa ele isolado até 14 dias, tá certo? Vamos responder sua pergunta. Você perguntou de assintomático. Uma pessoa que é assintomática e eu detecto o vírus, a gente tem deixado em isolamento até o 7º dia de doença. Se ele continua assintomático, a gente pode liberar. Alguém que teve sintomas, teve a doença, o que a gente está fazendo? A gente deixa até 14 dias ele em isolamento e daí libera se clinicamente ele estiver bem. Se ele estiver pelo menos 3 dias bem, ele está liberado. A única situação que eu testo antes de liberar é, por exemplo, de novo, o profissional da saúde. Eu não posso ir trabalhar com paciente com câncer, com paciente com transplante, se eu ainda tiver com o vírus. Então, nesta situação do profissional da saúde, a gente testa para ver se ele negativou e daí ele está liberado. Uma pergunta claro? Ficou claro? Ficou. Uma pergunta que da Augusta. Doutor, estão orientando para colocar as máscaras de tecido por 30 minutos em água sanitária. A lavagem com água e sabão não basta? Eu acho que sim. O Ministério da Saúde está recomendando colocar 30 minutos em água sanitária. Eu não acho muito prática essa recomendação, porque você concorda que nós vamos usar máscara todo dia, certo? Nós vamos ter que ter alguns pares de máscara de tecido, porque mais ou menos depois de... Se você estiver falando como eu, depois de 2 horas você tem que trocar a máscara. Se você estiver quietinho, trabalhando em casa, ou andando na rua, ou trabalhando no computador, você pode esperar mais para trocar, mas o quê? Umas 4 horas para trocar. Então você vai ter que ter mais máscaras durante o dia para você poder trocar. Usou, tirou, guarda num saquinho de plástico ou de papel para pôr na sua bolsa ou na sua mochila até você poder voltar para casa e lavar.
Eu de verdade, eu não vejo essa necessidade. O vírus, ele na fricção, se você pegar água e sabão e esfregar a tua máscara e botar para secar e por segurança ainda passar um ferrinho antes de usar de novo, eu acho que é o suficiente, tá? A água sanitária eu não tenho nada contra, quem quiser fazer, pode fazer, etc. Mas eu de verdade eu não sei se isso é tão necessário. Eu acredito sim na higiene com água e sabão. A Régia Frias, a Régia pergunta, os assintomáticos transmitem o vírus? Transmitem, transmitem. Isso já está provado que os assintomáticos sim transmitem o vírus. Por isso que é tão difícil controlar tudo. Se não fosse assim, Régia, a gente não precisava usar máscara para sair na rua. Quer dizer, a máscara que a gente está usando é muito mais para eu proteger você do que para eu me proteger. Então, sim, mesmo que eu estiver sem sintomas, eu tenho que vestir uma máscara para sair na rua para não deixar ninguém sob risco. A Magui, ela pergunta, ela faz duas perguntas, pedindo, por favor, para a live ficar salva. Vai ficar salva a live. Não, isso não é comigo, isso não é comigo. Essa eu respondo, vai ficar lá, vai ficar salva. E a outra, a mediana de transmissão do vírus são 20 dias. Por que esse número 14? Não, 20 dias. Quem falou? Onde ela leu isso? Pois é. Porque assim, não. A mediana da transmissão do vírus é até menos do que 14 dias. O 14 dias já é o nossa margem de segurança. É claro que tem gente que está excretando esse vírus até 27 dias, até mais tempo, mas é exceção à regra. A imensa maioria das pessoas, o tempo de excreção é em torno de 14 dias. Por isso que eu não estou tirando a máscara de quem já teve a doença. Então, mesmo que você já teve a doença, como eu não sei até quando você vai estar transmitindo, se você é uma exceção à regra, use a máscara, tá? A média, Rodrigo, entre você entrar em contato com o vírus e iniciar o quadro clínico são 5 a 6 dias só. É bem mais curtinho do que isso. Mas os 14 dias, eu não sei de onde que excreta, até 20, 20. Isso é a exceção. A imensa maioria é bem menos do que isso. A Isabela pergunta, tenho visto muitas pessoas obesas que tiveram complicações e até morreram. Tem relação? Tem relação sim. Isabela, é uma das coisas que a gente mais está vendo na UTI do Emílio Ribas. A UTI do Emílio Ribas tem algumas características interessantes. A nossa população, a maioria, não tem mais de 60 anos, e mais da metade tem sobrepeso e obesidade. Então, é uma das características aqui em São Paulo que está mais chamando a nossa atenção, e isso os chineses não tinham falado, provavelmente, porque deve ter muito menos obeso na China do que nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Então, sim, existe uma relação. A gente tem que entender que a obesidade é uma doença crônica, certo? E como uma doença crônica, a nossa resposta de defesa, a nossa resposta imunológica é diferente. Então, Rodrigo, eu te diria que uma das coisas que essa pandemia tem que deixar de positivo para nós, com tudo isso que a gente está vendo de problema, é que como é importante a gente cuidar da nossa saúde, certo? Se você... Diabetes, gente, é genético, não dá para escolher se eu vou ser diabético, não, mas dá para escolher se eu vou estar controlado ou não do diabetes. Então, você ter uma pressão alta não significa que você está sob risco. O que você precisa é ter o controle de uma pressão alta. A hipertensão é uma doença crônica, não tem cura, tem controle. Então, essa pandemia está ensinando para nós como é importante a gente, de fato, levar a sério a nossa saúde, porque quando a gente menos espera, isso faz diferença. Então, eu acho que é uma lição, principalmente para o sexo masculino, não querendo ser, atacar o sexo masculino, mas, assim, a mulher, de uma maneira geral, a gente praticamente todo ano frequenta o ginecologista, quase todo ano a gente vê o médico. O homem não. O homem, ele tem esta possibilidade muito menor. E ele tem... Eu não te conheço, Rodrigo, não sei você, mas assim, a gente vê que o homem, mesmo que ele tome um susto com a pressão alta, ele tomou remédio, ficou bem. Depois de 2 semanas, ele não necessariamente vai continuar fazendo todo o controle que ele precisa. Então, eu acho que essa pandemia veio ensinar a gente muitas coisas, mas uma delas é a atenção que a gente tem que ter à nossa saúde. Doutora, uma pergunta aqui da doutora Angélica, advogada. Com relação à conjuntivite,
já há estudos que indicam ser um dos sintomas? Já. E a conjuntivite é um dos sintomas. A gente até achou no início que ela ia ser mais comum do que a gente está vendo, mas sim, é um dos sintomas descritos, sim. Você tem bastante advogado aí que te segue, hein? Tem. E, e por falar os advogados, doutora, a senhora me lembrou que um aviso. Doutora, Ah, nós estamos indo aqui para a reta final, tá? Faltam 7 minutos, 6 minutos. Então eu queria deixar um aviso aqui, se a senhora permitir, tá? tá. Deixar um aviso. O primeiro aviso é que a live vai ficar salva, pode encaminhar para os amigos de vocês, uma live maravilhosa dessa, com a aula da doutora Rosana. Segundo, pedir aí para quem não segue ainda o Diálogo Ponto Aberto, para seguir o Diálogo Ponto Aberto, acompanhar, nós estamos com lives diariamente, tá? E avisar para os advogados que estão aqui presentes, amanhã, às 19 horas, teremos aqui uma live com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, o juiz federal, doutor Fernando Mendes, vai estar conosco aqui amanhã, às 19 horas. Um aviso aí para todos os advogados e para os não advogados também, que queira escutar o doutor Fernando Mendes, uma autoridade do direito no Brasil. Então, conto com vocês. Doutora Rosana, assim, eu quero aqui agradecer, né, a sua maravilhosa, vários elogios aqui dizendo que foi a melhor live do mundo. Opa, agora já está demais, né? Não, mas É, é o que eu te falei, Rodrigo. A gente faz isso realmente com carinho. A gente está com uma vida corrida, todo mundo está com uma vida corrida, mas eu acho que é muito importante. A gente tem que passar, lógico, a gente ainda tem muitas dúvidas sobre essa doença, muitas, mas é importante a gente passar o que a gente consegue fazer com que o mais importante na prevenção, porque daí o povo começa a perguntar da sola do sapato, do cabelo, o mais importante são as mãos. É mão, é máscara, certo? É ambiente ventilado, essa tríade e o distanciamento social, né? Você precisa manter, eu sei que a gente está quase antissocial, mas a gente precisa manter isso, pelo menos por um período, para a gente poder melhorar a nossa situação. com certeza. Doutora Rosana, eu acredito, sabe, de tudo de ruim, você tira uma aprendizagem, você tira uma coisa boa, né? É, Primeiro, se não tivesse esse isolamento, nós não teríamos a ideia de ter criado esse projeto das lives. Eu não estaria aqui com a senhora nessa noite, né? certo. Segundo, eu acho que depois dessa pandemia, as pessoas vão estar mais solidárias, sabe? Eu acredito. As pessoas antes da pandemia estavam muito individualistas, pensando muito no eu, né? Então, depois de uma pandemia dessa, eu acredito que as pessoas vão estar mais preocupadas com o próximo, né? E terceiro, também, eu acho que a própria higienização as pessoas vão se preocupar mais com a higienização das mãos mais constantemente, né? De estar com álcool em gel, né? Por exemplo, eu tenho um amigo meu que morou no Japão e ele disse que lá no Japão, quem tinha uma gripezinha normal, uma gripezinha, já saía de máscara. Aqui a gente não tinha essa cultura, né, doutora? Então, assim, É isso aí. são vários aprendizados, né? Não, são muitos aprendizados. A gente ver como a gente é importante para os outros, né? Tanto importante como eventualmente ser um veículo de transmissão. Então, se eu tiver, é o que você falou, no Japão, esse respeito social é incrível, é impressionante. As pessoas não pensam neles, eles pensam no coletivo. E assim que tem que ser. Essa pandemia está mostrando exatamente isso. E outra coisa, agora falando da minha categoria aqui de profissional da saúde, eu acho que para nós está sendo, apesar da gente tá realmente sobrecarregado, está sendo muito bacana a gente ver o quanto a população volta a valorizar o profissional da saúde e volta a ter confiança no profissional da saúde. A gente estava também numa fase de muita desconfiança. Todo mundo desconfiava de tudo, do médico que falou, que não falou. Agora eu estou vendo, eu tenho atendido muitos pacientes também por Skype, por, né, formas remotas, e a gente vê como é importante
Voltou. atrapalhando. Então, voltou. Então, só para encerrar aqui, falando então como é importante a gente ter realmente o apoio do profissional da saúde, o apoio do vizinho, essa solidariedade e que fique sim de legado a história de melhorar a nossa saúde pública, do SUS, ver a importância do SUS, dos hospitais. Pronto, voltou. Tinha cortado, mas voltou. Tá normal aí? Tá Então normal? tá bom. Doutora, só uma última pergunta aqui que eu acho que é importante, por favor. Ela está pedindo, por favor, para a senhora responder como limpar a máscara em 95 e se pode usar quantas vezes essa máscara? Pode reusar? Olha, limpar não dá. Limpar a N95 não dá. Ela sempre foi. A gente usa essa máscara há muitos anos nos hospitais para determinadas doenças e ela sempre foi descartável. Você usa, joga fora. O que aconteceu nesse momento? Não tem máscara para todo mundo. O mundo inteiro, de repente, teve que usar um monte de máscara N95, que é a máscara do profissional da saúde. Então, com isso, a gente teve que flexibilizar e temos, a própria Anvisa autoriza a gente a fazer isso, a trocar com momentos mais espaçados. Mas é importantíssimo que eu saiba onde guardar essa máscara. Porque você tem que imaginar que a superfície da máscara pode estar contaminada com o vírus. Então, eu não posso ir lá com a minha mão e pegar essa superfície da máscara. Eu preciso pegar de um jeito adequado, guardar num local adequado, que seja, inclusive, arejado. Eu não posso colocar numa embalagem hermeticamente fechado, isso não é uma boa ideia. E daí cada hospital está customizando. Tem hospitais que estão falando que a gente pode usar até 7 dias, tem hospitais que estão falando que a gente pode usar até 2 semanas, ou seja, a gente precisa cuidar muito bem desse equipamento de proteção individual, porque ele não está tão disponível nesse momento, o custo dele também aumentou. Então, minha sugestão é deixem isso reservado para o profissional da saúde, visto que você não consegue lavar esse equipamento. O importante é que realmente a gente consiga mantê-lo num lugar limpo, num lugar arejado, e esse tempo acabou aumentando nesse período aí de crise que a gente está tendo dos suprimentos de saúde. É isso aí. Então, pessoal, vamos amanhã assistir a live da doutora Rosana, amanhã. Né? Que horas é, doutora? A sua live é amanhã? A minha lá? Não, esse daí não precisa fazer propaganda. Não. Mas amanhã é às 16 horas para gestantes. Para gestantes. Pessoal que está grávida, que está... Não é só para gestante, para todo mundo, mas assim, em especial para gestantes. É uma live, não é no meu Instagram, é o Instagram do Hospital Santa Joana, Hospital Maternidade Santa Joana aqui em São Paulo. Mas vai ser bacana, porque vai estar eu, vai estar uma pediatra, um obstetra, nós vamos falar de pré-natal, vamos falar de um monte de coisa, tá bom? Legal. E, mais uma vez, pedir aí para os amigos para seguir o Diálogo Ponto Aberto, as amigas. Né? Amanhã, às 19 horas, uma nova live que nós vamos ter com o doutor Fernando Mendes. E, doutora Rosana, nós já lhe admirávamos, agora depois dessa live aqui que a gente teve mais próximo aqui, lhe admiramos mais ainda, muita honra para o Diálogo Aberto. Nós só pedimos uma coisa, que Deus lhe dê muita saúde para a senhora continuar em frente aí nessa sua luta, e que tanto bem faz às pessoas, sabe? A gente não tem noção o quanto de bem que a senhora trouxe para esses seguidores que conversaram nessa noite, tiraram as dúvidas aqui, e lhe ouvir nos traz muita segurança, doutora. Ótimo, era esse o nosso objetivo. Só peço, cuidem-se e isso tudo vai passar, se Deus quiser, tá bom? Amém. Boa noite. Obrigado. Até amanhã, pessoal, às 19 horas. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, doutora. É isso aí, pessoal. Muito obrigado aí pelo prestígio, tá? Uma conversa maravilhosa aí com a doutora Rosana. Amanhã, às 19 horas, com o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, doutor Fernando Mendes. Vai aqui dar algumas dicas importantes com relação aí ao funcionamento da justiça, né? Vai comentar aí como está a justiça aí nesse período de pandemia, né? Vai sugerir também dicas dos seus direitos, tá? Né? Doutora Márcia, obrigado. Daniel, obrigado. Né? A doutora Angélica, advogada, obrigado. Régia, obrigado. Sem vocês, essa live não tinha sido tão maravilhosa como foi. Parabéns pela participação de todos. Até amanhã. Doutor Crescêncio, obrigado. Enfim, só tem aqui gente boa, só tem fera aqui
O Adriano Fiore, obrigado, Adriano. Doutora Luísa Freire, grande psicóloga, já fez uma live aqui conosco, aqui foi um sucesso. Doutora Luísa Freire, obrigado, doutora Luísa Freire, por nos prestigiar. Então, pessoal, faltam aqui 10 minutos aqui para o Instagram cortar a nossa live, tá? Quero mais uma vez agradecer e até